Queridos, na nossa igreja, quarta-feira, a gente adota um tema e percorre esse tema ao longo do ano. O ano passado, por exemplo, o nosso tema foi Coríntios, versículo por versículo. E assim pudemos tirar todas as dúvidas sobre aquelas duas importantes cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Em 2024, o nosso tema será Vencendo a Batalha Espiritual. Então, estamos começando hoje, primeira quarta-feira do mês de março, e esperamos em Deus seguir juntos até dezembro. E para isso, você é nosso convidado com muito carinho. É claro que todas as mensagens são transmitidas ao vivo pela internet, depois ficam guardadas lá no YouTube, lá no aplicativo. No aplicativo da igreja, especialmente, tem essa vantagem de séries de mensagens, e você já vai lá e escolhe se você quer as séries de mensagens sobre Apocalipse, ou sobre Coríntios, ou agora sobre batalha espiritual. O pessoal da comunicação faz todo o trabalho duro, facilita tudo para você, não apenas tirar as dúvidas, rever o conteúdo, assistir a algum que você perdeu, ou, quem sabe, compartilhar com alguém que está precisando se inteirar a respeito. Então, todos esses recursos nós temos. Mas é lógico que estar pessoalmente na casa de Deus, acompanhado do povo de Deus, é ainda melhor. Fica o nosso convite para você que está em casa, nos acompanhando, quarta-feira que vem, estar junto conosco. Em breves semanas, reiniciaremos as atividades do Quarta Kids, então também as crianças de 0 até 13 anos terão uma programação muito animada nas noites de quarta-feira. O tema da nossa mensagem de hoje, queridos irmãos e irmãs, é a origem do mal. Porque se existe uma batalha espiritual, por que essa batalha espiritual existe? E será que ela existe mesmo? É uma realidade acima de qualquer dúvida. Um escritor chamado Dian Sherman disse que a luta espiritual não tem nada a ver com temperamento, nem chamado, nem dom, nem formação. No momento em que nos convertemos, automaticamente entramos em combate. Não há o que escolher. Nosso primeiro ato na guerra espiritual é reconhecer que estamos envolvidos nela. De sorte que a batalha espiritual é uma realidade. Você não pode escolher tomar parte nela ou não. O máximo que você pode escolher é em que exército você lutará, porque a neutralidade não é possível. E talvez existam algumas pessoas que pensem assim: se eu deixar o diabo quieto, quem sabe ele me deixa quieto também. E, entretanto, isso não é uma realidade. Nosso primeiro ato na guerra espiritual é reconhecer que estamos envolvidos nela. Você está numa batalha espiritual, quer você saiba disso ou não. E uma vez que você está, é melhor que você saiba, para que você possa se comportar adequadamente. Imagine uma pessoa que está no campo de batalha, mas que não se comporta em conformidade com essa realidade. Alguém que esteja no campo de batalha pensando que está no circo, ou no parque, ou numa colônia de férias, dificilmente ele sobreviverá ao primeiro dia do conflito. Não é assim? De modo que, se estamos numa batalha, é bom sabermos que estamos, para que tenhamos a atitude correta diante dela. Isso nos traz de volta à questão da origem do mal. Se estamos numa batalha espiritual, por que essa batalha existe? Qual é a origem do mal? Essa é uma questão que tem sido levantada há séculos por filósofos, teólogos,
pensadores, por que o mal existe. Creio que nenhum de nós negaria a existência do mal. Ele é uma realidade da qual não se pode duvidar. Mas por que o mal existe? Ou, para tornar as coisas ainda um pouco mais complicadas, se Deus é o Criador de todas as coisas que existem, isso significa que Deus criou o mal. Essa é uma dificuldade no coração de muitos indivíduos. C.S. Lewis, abordando a questão do sofrimento, do drama ou do problema do sofrimento, diz: se Deus fosse bom, Ele desejaria fazer suas criaturas perfeitamente felizes. E se Deus fosse todo-poderoso, poderia fazer tudo o que quisesse. Mas as criaturas não são felizes. Portanto, parece faltar a Deus bondade, poder ou ambas as coisas. Este é o problema do sofrimento em sua forma mais simples. Se existe o mal, das duas uma. Ou Deus pode acabar com o mal, mas não quer, ou Deus quer acabar com o mal, mas não pode. Tanto num caso quanto no outro, ele é indigno de ser chamado de Deus, porque ou faltaria a ele poder, ou faltaria a ele amor. E é esse dilema que tem sido o motivo de muitas pessoas, inclusive, não acreditarem em Deus. O fato de existir o mal, o fato de existir o sofrimento, é o argumento de muitos dos que se dizem ateus ou agnósticos. Bom, como é que a gente responde a essa pergunta? Qual é a origem do mal? Existem algumas respostas erradas, e vamos começar por elas. A primeira resposta errada a essa questão chama-se dualismo. O dualismo estabelece que há duas forças opostas e igualmente poderosas, o bem e o mal. Antigamente existiam algumas religiões dualistas, como o zoroastrismo, o maniqueísmo. E o que essas religiões faziam era dizer: olha, existe um Deus do bem e existe um Deus do mal, e eles são igualmente poderosos, de modo que o bem e o mal estão em constante luta. O taoísmo, com a ideia do yin e do yang, do claro e do escuro, meio que remete também a este pensamento, embora de uma maneira mais filosófica. É parecido com o que acontece em Guerra nas Estrelas, em Star Wars. Tem o lado escuro da força e tem o lado claro da força, e eles são inevitáveis. Se existe a força, ela vai ter um lado claro e um lado escuro. Esses dois lados vão estar sempre se digladiando, e o que você pode fazer é evitar dar aquele passo do pai do Luke e não atravessar para o lado escuro da força. Essa é uma resposta errada ao dilema do mal. Nós, cristãos, não acreditamos nisso. Não acreditamos que exista um Deus do bem e um Deus do mal, e que eles sejam igualmente fortes ou poderosos. Uma segunda resposta errada chama-se monismo. O monismo estabelece que Deus criou todas as coisas, inclusive o mal. Para o monismo não existem dois deuses ou duas forças, existe apenas um Deus. E esse Deus único criou tudo o que existe, criou inclusive o mal. Há uma forma radical de calvinismo, o chamado hipercalvinismo, que chega a dizer que Adão pecou porque Deus quis que ele pecasse.
e que Lúcifer se rebelou porque Deus quis que ele se rebelasse. Porque tudo o que acontece é a vontade de Deus. É claro que esse pensamento nos coloca diante de um conflito ético. Porque se Deus é bom, como pode ser Ele o criador do mal? De maneira que nós não podemos concordar de forma alguma com aqueles que pensam dessa maneira, que Deus seja o criador do mal. Uma terceira resposta errada é o nominalismo, que tenta resolver o problema da seguinte maneira: olha, simplesmente não existe o bem e o mal. Bem e mal são palavras que nós inventamos, são conceitos que nós desenvolvemos para falar de coisas que a gente gosta ou não gosta, de coisas que são agradáveis ou desagradáveis, de coisas que a gente concorda e que a gente não concorda. Mas o bem e o mal não existem. Uma coisa que pode ser boa para você, de repente pode ser má para mim. Algo que para mim pode ser bem, você pode considerar mal. Tudo é relativo. Seguindo essa linha de pensamento, Madre Teresa de Calcutá não seria melhor do que Adolf Hitler. Porque o mal não existe, o bem também não. São nomes que nós damos de acordo com a nossa conveniência, daí o termo nominalismo. E isso também é um pensamento errado. É claro que isso não se sustenta. Qualquer um que já foi vítima do mal, qualquer um que já recebeu o bem, sabe claramente que as duas coisas existem e não são nada iguais. Tendo feito então o trabalho de capinar o terreno, de arrancar as ervas daninhas, de retirar as mentiras, vamos plantar no bom terreno a verdade. E onde encontramos a verdade? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada deixa muito claro para nós que Deus não está na origem do mal. E agora vão aparecer alguns versículos, eles estão destacados em amarelo. Eu vou fazer esse combinado com os irmãos. Sempre ao longo do ano que aparecer um versículo, eu vou sublinhar em amarelo, para que você saiba que é uma passagem da Bíblia. Alguns irmãos trouxeram uma Bíblia novinha e uma caneta e querem fazer as anotações sobre batalha espiritual nessa Bíblia. Quando aparecer o amarelo, você já sabe que é o que você tem que copiar. Combinado? Por exemplo, em 1 João capítulo 1, versículo 5, está escrito: Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. Não há nenhuma areinha, nenhuma poeirinha de maldade em Deus. Ele é a perfeita luz, ele é a perfeita bondade. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, está escrito: pois todas as coisas criadas por Deus são boas. É o que a Bíblia diz. E que faz muito sentido. É de se esperar que um Deus bom faça coisas boas. Todas as coisas criadas por Deus são boas. Se voltarmos ao Velho Testamento, por exemplo, a Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, o profeta diz: ó Deus, tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade. O que Abacuque está dizendo é que Deus é tão bom que ver o mal já é para ele uma afronta. Sabe aquela situação que você não pode nem ver, aquele cheiro que você não pode nem sentir, aquela cena que você não pode nem pensar? Pois é, diz Abacuque, isso é o mal diante de Deus.
até algo que nós poderíamos considerar um mal menor, é extremamente ofensivo ao Criador, porque Ele é bom, é a bondade absoluta, é a perfeita bondade. Vamos voltar ao Novo Testamento. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13, o autor inspirado diz: Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Então Deus não está na origem do mal. Dizer que Adão pecou porque Deus quis que ele pecasse, ou que Lúcifer se rebelou porque Deus quis que ele se rebelasse, é ir contra o ensino da Bíblia. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e também Deus não tenta ninguém a fazer o mal. Não é aí que nós vamos encontrar a resposta para o enigma da origem do mal. Mais alguns versículos para a gente considerar. Salmo 18, 30. Diz assim: quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. Deus não comete erros. Deus não perde o controle. Deus não tem explosões de raiva. É interessante que os deuses da antiguidade eram vítimas de todas estas coisas. Na mitologia grega, por exemplo, os deuses sentiam ciúme, inveja, traíam, eram traídos, brigavam entre si. Todos os defeitos humanos eram reproduzidos no Olimpo. Não é o que se dá no caso do Senhor nosso Deus. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. Nada menos do que perfeição pode-se esperar de Deus. Voltando a Tiago, no capítulo 1, versículo 17, nós lemos, vamos ler juntos, está projetado aqui na frente: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. De Deus só vem o bem, boas dádivas, dons perfeitos. Ele é o Pai das luzes, Ele não sofre variação, Ele não acorda com o pé esquerdo, Ele não sofre de mau humor. Ele não diz: hoje eu estou aborrecido, então vou causar sofrimento a esta ou aquela pessoa. Deus não é assim, Ele é confiável. No Salmo 136, o salmista começa já no versículo 1 dizendo: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Deus é bom, Ele não cria o mal, Ele não está na origem do mal. E finalmente, o próprio Jesus Cristo, em Marcos 10, 18, diz: ninguém é bom, senão um, que é Deus. Claro que Jesus está aí se referindo à bondade absoluta. Todos nós temos os nossos momentos de bondade, graças a Deus. Se assim não fosse, não existiria família, igreja, clube, nação. Todos temos os nossos momentos de bondade, mas nenhum de nós é absolutamente bom, e creio que todos reconhecemos isso. Mas Deus é. Ninguém é bom senão um que é Deus. Ninguém é bom como Deus é bom. Então a Bíblia deixa muito clara que, embora o mal tenha uma origem, embora o mal tenha um começo, embora o mal exista, Deus não está na origem do mal. Então, o que é o mal? Na Escritura Sagrada, o mal é a rejeição do bem. O mal não é algo que exista por si próprio ou por si mesmo. O mal é uma negação. Quando Deus cria o bem, e Ele nos dá a liberdade de fazer o que é bom, o livre-arbítrio, automaticamente se instaura a possibilidade do mal. Embora Deus não possa ser responsabilizado pela efetivação deste mal. Deus, meus irmãos, é bom.
e criou todas as coisas boas. Mas ele concedeu a algumas criaturas, como os anjos e os homens, o livre arbítrio. O uso dessa liberdade para rejeitar Deus e a sua vontade é que está na origem do mal. Deus não criou o diabo um diabo. Deus criou o diabo um anjo. Deus não criou o homem um pecador. Deus não criou um assassino, um criminoso, um assassino, um criminoso. Mas Deus deu a algumas de suas criaturas, e essas criaturas possuem um aspecto espiritual, diferente das plantas e dos animais. Deus deu a algumas de suas criaturas a consciência moral e a liberdade de escolha. Norman Geisler vai dizer que o poder de livre escolha moral acarreta a capacidade tanto de escolher o bem que Deus designou para nós, quanto de rejeitar esse bem. A rejeição é o que chamamos de mal. É bom ser livre, mas a liberdade torna o mal possível. Se Deus fez criaturas livres, e se é bom ser livre, então a origem do mal está no uso indevido dessa liberdade. O mal surge no universo com a rebelião de Lúcifer e se instala na terra com a queda do homem. Nós vamos falar sobre esses dois acontecimentos nas próximas 2 quartas-feiras. Mas por hoje, o que a gente precisa entender é isso, que o mal é a rejeição do bem. O grande físico Albert Einstein declarou isso: Deus não criou o mal. O mal é o resultado das pessoas não terem Deus presente em seus corações. Para a gente ser honesto, precisa falar que Albert Einstein não inventou isso, não descobriu isso. Outras pessoas falaram isso antes de Einstein. Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, João Calvino, outros filósofos e teólogos já haviam afirmado isso. Agostinho usava até uma expressão curiosa, ele dizia: o mal é um parasita do bem. Ele não tem autoexistência, ele passa a existir quando a liberdade é utilizada de maneira errada. Então, quando Deus criou essas criaturas e deu a elas a liberdade de escolha, o mal se tornou uma possibilidade. Mas o mal não pode jamais ser atribuído a Deus. Deus não criou o mal. O mal é o resultado das pessoas não terem Deus presente em seus corações. E, infelizmente, quanto mais longe uma pessoa está de Deus, pior ela é. A batalha espiritual, então, queridos, é uma batalha contra o mal. Eu preciso destacar esse ponto com você, porque quando alguém fala em batalha espiritual, qual é a primeira coisa que vem à mente? O diabo. E eu quero dizer para você que a coisa é um pouquinho pior do que você imagina. Porque a batalha espiritual tem a ver com o diabo, mas não só com o diabo. A batalha espiritual não é uma batalha contra o maligno apenas. É uma batalha contra o mal. Não foi isso o que Jesus deixou claro na conclusão da oração do Pai Nosso? Registrada lá em Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então a nossa batalha é a batalha contra o mal. A guerra espiritual é uma guerra do bem contra o mal. E o mal assume 3 formas. Nós lutamos contra o mal ao nosso redor, é o que nós chamamos de mundo.
contra o mal em nosso interior, é o que nós chamamos de carne, e contra o mal acima de nós, que são os anjos caídos, Satanás e os demônios. Pastor Marcelo, por que o senhor está dizendo que é o mal acima de nós? É porque a Bíblia fala sobre as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então os demônios e o diabo eles estão meio que esvoaçando, feito mariposas por cima da gente. Então é o mal acima de nós. Mas a nossa luta não é apenas contra estes seres malignos. A nossa luta é também contra o mal ao nosso redor, à volta de nós, o mundo. O mundo é o mal socializado, institucionalizado. O mundo é um caldeirão de coisas ruins e abomináveis a Deus, dentro do qual nós estamos mergulhados. Nós não somos do mundo, amém? Mas nós estamos no mundo. E para piorar um pouquinho as coisas, a nossa luta não é só em cima, a nossa luta não é só do lado, a nossa luta também é dentro. Porque existe o mal dentro do ser humano. E a Bíblia chama este mal dentro do ser humano de carne. E a gente vai, nas próximas quartas-feiras, descobrir que não estamos falando do churrasco, mas que quando a Bíblia usa a palavra carne, significa alguma outra coisa. Pode comer a picanha lá no domingo, sem problema, sem preocupação, não é disso que a Bíblia está falando. Então a nossa luta é uma luta contra o mal. Deus não é o criador do mal, ou nos pegaríamos lutando contra o próprio Deus, isso não faria sentido. Pelo contrário, a nossa única chance de vitória está em nos achegarmos a Deus, que é a fonte de todo o bem. Se temos que lutar contra o mal dentro de nós, fora de nós, acima de nós, nossa única esperança de vitória está em nos apegarmos a Deus, porque Deus é a fonte de todo o bem. Eu vou citar novamente o Ian Sherman. Ele escreveu: a guerra espiritual não é apenas um aspecto da vida cristã, é toda ela. Abrange tudo o que fazemos. Ser crente é ser um soldado dessa guerra, é ser um soldado da guerra espiritual, é ter uma vida vitoriosa, coerente com a mensagem cristã, é ter Cristo ao nosso lado. A batalha espiritual, então, resume o que é a própria existência do crente. Não é de admirar que o apóstolo Paulo, que antes perseguia a igreja, no instante em que se converteu, passou a ser perseguido. É da natureza da batalha espiritual. Ele mudou de exército. Ele já estava em luta. Jesus disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aí Paulo descobriu que ele não estava lutando contra a igreja, ele não estava lutando contra os crentes, ele estava lutando contra Deus. E ele se arrependeu, e creu em Jesus, converteu-se, nasceu de novo. O que aconteceu? Ele passou a ser perseguido, porque ele tinha mudado de exército. E na vida espiritual, preste atenção nisso, não há neutralidade possível. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Ou a gente está do lado de Deus, ou a gente está do lado do diabo. E isso não é uma escolha, não é uma opção. E a batalha espiritual não faz parte da vida cristã. De certa forma, a batalha espiritual é a vida cristã. E é por isso que não adianta você pensar que se você deixar o diabo quieto, ele vai deixar você quieto também, porque o fato de você seguir a Deus já é uma declaração de guerra ao maligno e a todos os seus demônios. Irmãos, havendo entendido isso,
que a batalha espiritual é uma batalha contra o mal e que a nossa única chance de vitória está em nos achegarmos a Deus, que é a fonte de todo bem, a conclusão a qual chegamos é aquela registrada em Romanos, capítulo 12, verso 21. Vamos ler juntos? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Se você usar o mal para enfrentar o mal, quem vai ganhar? O mal. Isso é lógico. Se usamos o mal para combater o mal, o vitorioso é o mal. Se queremos derrotar o mal, precisaremos vencê-lo com o bem. E graças a Deus, o bem é muito mais poderoso do que o mal. Tanto quanto o amor é mais forte do que o ódio. Deus nos abençoe. E que, havendo tomado noção mais clara das coisas, piso melhor da situação, sejamos bons guerreiros, vitoriosos no campo de combate. Quarta-feira que vem a gente vai falar sobre a rebelião de Lúcifer, que registra o surgimento do mal no tempo e no espaço. Então estamos todos convidados para na próxima quarta-feira estarmos aqui às 19h30.